Era uma noite gélida de outono, de um sábado qualquer, quando o céu parecia se despedaçar em lágrimas que caíam pesadas sobre a terra, a chuva transformando as ruas da cidade em rios de lama que refletiam o brilho trêmulo dos postes, suas luzes amareladas dançando como fantasmas na névoa. Folhas secas, arrancadas pelas rajadas de vento, giravam pelo ar como sussurros de um passado esquecido, e em um beco estreito e sombrio, onde o vento uivava como um lamento fúnebre, Sofia, uma menina de 12 anos com olhos carregados de uma força silenciosa e um brilho de resiliência, tremia sob um pedaço de papelão rasgado, as bordas esfarrapadas oferecendo pouca proteção contra o frio que cortava sua pele como lâminas afiadas. Suas roupas, um vestido desbotado de algodão, outrora azul, agora cinza de tanta lavagem, e um casaco puído com fios soltos nas mangas, grudavam em seu corpo magro, encharcadas até os ossos, a umidade infiltrando-se em cada poro, enquanto a chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela tentava esconder. A fome apertava seu estômago como uma sombra persistente, um vazio que ecoava nas costelas salientes sob a roupa fina, e ela abraçava as pernas com força, o hálito formando nuvens brancas no ar gelado, os dedos roxos de frio apertando o tecido molhado. No pescoço, um medalhão de prata gasto, seu contorno oval desgastado pelo tempo e pelo manuseio constante, pendia como um tesouro precioso, a única lembrança tangível de sua mãe, que morrera num acidente de carro há uma década, quando Sofia era apenas um bebê chorão nos braços de uma avó desesperada. Do outro lado da cidade, numa mansão imponente que se erguia como um castelo de cristal sob lustres reluzentes, cujas janelas altas refletiam a tempestade como espelhos dourados, Eduardo, um milionário conhecido por seu coração de pedra, polido pela ambição e endurecido por anos de decisões frias, andava de um lado para o outro no escritório forrado de mogno, gritando ordens ao telefone enquanto fechava mais um contrato milionário, o som de sua voz ecoando pelas paredes decoradas com quadros de valor inestimável. Ele não imaginava que sua esposa, Clara, enfrentava um pesadelo silencioso naquela noite, os pensamentos a consumindo enquanto segurava um segredo que guardava há anos. Nem que uma criança como Sofia, nascida nas sombras de um mundo que ele ignorava, estava prestes a cruzar seu caminho e mudar tudo, como um raio cortando a escuridão. O que você faria se visse uma menina enfrentando a tempestade para salvar uma desconhecida, arriscando tudo por um estranho? Fique comigo, porque essa história vai fazer você sentir cada gota dessa chuva, cada sopro de vento, cada batida de um coração partido. Compartilhe se ela te emocionar e se inscreva se estiver pronto para mais lágrimas. A vida de Sofia era um fardo que ela carregava com uma resiliência quase invisível, forjada por anos de luta contra um mundo que parecia conspirar para apagá-la. Órfã desde os primeiros anos, quando a mãe partiu num estrondo de metal e vidro, numa estrada escorregadia, fora criada por sua avó, Dona Rosa, uma costureira cujas mãos tremiam a cada ponto, as juntas inchadas pela artrite, a saúde definhando como uma vela prestes a se apagar sob o peso da idade e da pobreza que se agarrava à família como uma sombra. O barraco onde moravam, erguido na beira de um rio que transbordava nas chuvas, era uma estrutura precária, com paredes de madeira apodrecida que rangiam com o vento e exalavam um cheiro úmido de mofo, o telhado de zinco amassado ameaçando desabar a cada tempestade, as goteiras formando poças no chão de terra batida coberto por tapetes esfarrapados que mal absorviam a umidade. Dentro, o ar era pesado, carregado de umidade que fazia os pulmões de Rosa chiarem, e uma lamparina a querosene, cuja chama tremia com cada rajada de vento, era a única luz que iluminava as noites escuras, lançando sombras dançantes nas paredes tortas. Sofia passava os dias vagando pelas ruas, os pés descalços sangrando de tanto andar sobre o asfalto áspero e os cacos de vidro escondidos nas sarjetas, vendendo flores murchas nos semáforos, as pétalas caindo como lágrimas enquanto os motoristas passavam sem olhar, ou revirando latões de lixo transbordantes em busca de latas amassadas e garrafas quebradas, cada moedinha destinada aos remédios da avó, frascos baratos de xarope para a tosse e comprimidos que mal aliviavam a dor.
Às vezes voltava ao entardecer com o rosto sujo de cinza e lama, as mãos trêmulas segurando uma nota amassada ou algumas moedas enferrujadas, mas sorria para Rosa, dizendo com voz doce e cansada: "Consegui um pouco mais hoje, vovó. Olha só." Rosa, deitada numa cama improvisada de cobertores velhos costurados à mão, os lençóis manchados pelo tempo, estendia a mão ossuda para segurar a da neta, os dedos gnarled roçando a pele fria de Sofia, a voz rouca como um sussurro carregado de amor. "Você é a nossa luz, Sofia. Nunca desista, meu anjinho." O medalhão, com a inscrição "Para sempre" quase apagada, gravada em letras que o tempo havia desgastado, era o fio que a conectava à mãe, Clara, um rosto que ela conhecia apenas por uma foto amassada guardada sob o travesseiro de Rosa, uma imagem em sépia onde uma mulher jovem sorria com os mesmos olhos de Sofia, o cabelo solto ao vento. Quando perguntava sobre o pai, os olhos de Rosa se enchiam de lágrimas e ela se calava, a boca trêmula como se o passado fosse um segredo demasiado doloroso para revelar, um mistério que se somava à chuva que tamborilava lá fora, um som que embalava os sonhos inquietos da menina. Enquanto isso, Eduardo Santos dominava um império de concreto e vidro, suas construtoras erguendo prédios que raspavam o céu, suas janelas refletindo o sol como espelhos de poder, seu nome reverenciado em salas de reunião forradas de couro e jantares de gala onde taças de cristal tilintavam com brindes ao seu sucesso. Mas seu coração era um deserto, árido e intocado pelo calor humano, um vazio que ele preenchia com trabalho incessante e decisões que esmagavam os outros sem remorso. Sua esposa, Clara, uma mulher cuja bondade brilhava como um raio de sol em meio à frieza dele, tentava sem cessar preencher esse vazio com amor, preparando jantares elaborados com receitas de sua infância, ensopados de frango com ervas frescas e bolos de chocolate que derretiam na boca, que ele deixava intocados na mesa de mogno polido, e deixando bilhetinhos escritos à mão, com letras elegantes que ele amassava sem ler, os papéis caindo no chão como promessas quebradas que se perdiam no tapete persa. "O trabalho é o que nos mantém vivos", ele retrucava, encerrando chamadas com um clique seco e virando as costas aos apelos dela por um momento juntos, os olhos fixos em planilhas e contratos que pareciam nunca ter fim, o celular sempre zumbindo com novas demandas. Naquela noite, Clara estava só na sala de estar da mansão, afundada numa poltrona de veludo vermelho que parecia engoli-la, o tecido macio contrastando com a rigidez de seu corpo tenso, os olhos fixos na chuva que batia nas janelas altas, os pingos traçando caminhos como lágrimas no vidro. Em seu colo, uma caixa de madeira entalhada, o verniz desgastado revelando as marcas do tempo, guardava segredos profundos, cartas amarradas com fitas desbotadas que cheiravam a naftalina, fotografias amarelecidas de uma juventude simples com campos verdes e risos ao vento, e um diário cujas páginas ela acariciava com dedos trêmulos, as palavras borradas pelas lágrimas que caíam enquanto relia trechos de uma vida que o tempo roubara, memórias de uma moça que dançava descalça na chuva antes de se tornar a esposa de um homem que não havia. "Você nunca soube quem eu era antes de você", murmurou, a voz quebrada enquanto segurava uma foto de si mesma aos 20 anos, o sorriso radiante contrastando com o reflexo pálido que via no vidro. Um trovão sacudiu a casa, as luzes piscando como estrelas moribundas, e no porão, onde fios elétricos antigos se entrelaçavam como raízes retorcidas cobertas de poeira, uma faísca saltou, dando origem a um fogo que começou pequeno, quase imperceptível no escuro, mas logo se alastrou, consumindo cortinas de seda bordadas à mão e móveis de carvalho entalhado com uma fúria que ecoava o vazio de Eduardo. As chamas dançando como sombras vivas nas paredes. Sofia caminhava pelas ruas encharcadas, o buquê de flores murchas pendendo de suas mãos trêmulas, as pétalas caindo como lágrimas enquanto a chuva apagava qualquer esperança de ganhar alguns reais naquela noite. O peso das flores molhadas puxando seus braços exaustos. Seu estômago roncava como um tambor distante, um lembrete cruel das refeições que ela deixava de lado para economizar o pouco que ganhava, o vazio interno ecoando no silêncio da tempestade. Ao passar por um parque deserto,
Os bancos de ferro enferrujados cobertos de musgo e as árvores despidas pelo outono. Seus olhos captaram uma figura caída na grama molhada. Uma mulher, tossindo debilmente, o rosto pálido contra a escuridão, o cabelo grudado à testa pela chuva. Era Clara, que escapara da mansão em pânico quando as chamas irromperam. O vestido de lã rasgado nas mangas, o corpo exausto jogado na relva como uma folha ao vento, os pulmões ardendo com a fumaça que a forçara a rastejar para fora. Sofia correu até ela, caindo de joelhos na lama que sujava seu vestido, a voz infantil tremendo de preocupação enquanto afastava os cabelos encharcados do rosto da mulher. Senhora, você está bem? O que aconteceu? Clara abriu os olhos com dificuldade, o fôlego fraco enquanto sussurrava entre tosses. Minha casa, o fogo, minha bolsa. Por favor, ela está lá dentro. É tudo o que me resta dele. Sofia ergueu o olhar para a colina, onde uma nuvem negra de fumaça subia como um presságio sombrio, contra o céu tempestuoso, o cheiro de queimado já alcançando o ar ao seu redor, misturando-se ao odor terroso da chuva. Sem hesitar, ela ajudou Clara a se levantar, sustentando o peso da mulher com seus ombros frágeis, o corpo pequeno quase cedendo sob a carga enquanto a chuva escorria pelo rosto de ambas, lavando a fuligem que marcava a pele de Clara. Vou te levar para um lugar seguro, prometeu, sentindo o medalhão pulsar contra o peito como um guia invisível, uma força que a impelia adiante, apesar do medo que apertava seu coração. O cheiro acre de madeira queimada invadia o ar, e ela não sabia que estava correndo em direção a um destino que reescreveria sua vida. Um caminho traçado por mãos invisíveis que a guiavam através da tempestade. Ao se aproximarem da mansão, o caos tomava conta da cena como uma pintura viva de desespero. Os contornos da casa antiga se desfazendo nas chamas que dançavam pelas janelas estilhaçadas, o vidro quebrado espalhado pelo chão como diamantes perdidos, tingindo o céu de laranja e preto com reflexos que pareciam sangrar na noite. As sirenes cortavam a escuridão com seus lamentos agudos, um som que parecia rasgar a alma, enquanto os bombeiros lutavam contra o incêndio com mangueiras que cuspiam água contra as chamas, os gritos se misturando ao crepitar das vigas que cediam, o barulho de madeira se partindo ecoando como trovões presos. A fumaça formava uma cortina densa e impenetrável, escondendo os horrores que se desenrolavam dentro, o ar pesado com o cheiro de queimado e desespero. Sofia guiou Clara até um paramédico, que a envolveu num cobertor térmico, as mãos firmes, mas os olhos arregalados de urgência, enquanto checava os sinais vitais dela, o estetoscópio frio contra o peito de Clara. Fique aqui, disse Sofia, a voz firme apesar do cansaço que pesava em seus ombros, mas Clara segurou seu braço com dedos trêmulos, as unhas quebradas deixando marcas vermelhas na pele da menina, a voz fraca e suplicante. Minha bolsa está lá dentro. É tudo o que me resta dele, por favor. Traga ela de volta, ela tem memórias que não posso perder. Sofia parou, o coração disparado ao encarar as chamas que rugiam como uma fera indomável. O calor já alcançando sua pele mesmo à distância, o brilho alaranjado refletindo em seus olhos arregalados. Algo dentro dela, talvez o amor incondicional por Rosa, as noites em que a avó lhe contava histórias de heróis que enfrentavam dragões, ou a força silenciosa daquele medalhão que parecia pulsar com a energia de sua mãe, a impulsionou para a frente. Eu volto, gritou, ignorando os avisos dos bombeiros que tentavam barrá-la com braços fortes, a multidão encharcada e sem fôlego, observando em silêncio atônito, fascinada pela coragem daquela menininha, o cabelo colado ao rosto pela chuva incessante, as roupas pingando água como uma figura saída de um conto trágico. Você se inspiraria nessa bravura? Compartilhe esse momento se ele tocar sua alma e inscreva-se para descobrir o que vem a seguir. Dentro da mansão, o calor a atingiu como um soco, queimando sua pele exposta enquanto ela cobria o nariz com o casaco, o tecido úmido oferecendo pouca proteção contra a fumaça que invadia seus pulmões, tossindo violentamente a cada passo hesitante pelas escadas que rangiam como se fossem desabar a qualquer instante. Os degraus de madeira escorregadios com a água da chuva que entrava pelas janelas quebradas. A fumaça ardia em seus olhos, turvando sua visão e forçando-a a tatear as paredes, os dedos roçando a tinta descascada e a madeira carbonizada,
o teto estalando e soltando faíscas que caíam como estrelas cadentes ao seu redor, o som como um trovão preso nas vigas que gemiam sob o peso do fogo. Ela avançava, movida por uma determinação que não compreendia, as lembranças de Rosa sussurrando em sua mente como um eco distante, as histórias de coragem que a avó contava à luz da lamparina. No segundo andar, entre o caos de fumaça e chamas que lambiam as paredes como línguas famintas, avistou a bolsa de Clara perto de uma janela quebrada, o couro chamuscado mas ainda inteiro, jogada como um último vestígio de esperança entre os destroços de um quadro emoldurado e uma cortina que se desfazia em cinzas. Ao pegá-la, uma fotografia escapou, deslizando pelo chão como uma folha caída, e ela parou, as chamas se aproximando perigosamente, o calor quase derretendo sua coragem enquanto o fogo crepitava a poucos metros. Pegou a imagem com dedos trêmulas, o coração acelerado ao reconhecer uma mulher jovem, segurando um bebê, o mesmo medalhão de prata reluzindo no pescoço da figura, idêntico ao seu, o reflexo da luz das chamas dançando na superfície desgastada. "Quem é você?", murmurou, uma conexão se formando em sua mente, enquanto lágrimas se misturavam à fuligem em seu rosto, o rosto da mulher na foto parecendo sorrir para ela através do tempo. Uma viga desabou atrás dela com um estrondo ensurdecedor, o impacto jogando faíscas ao seu redor como uma chuva de brasas, o chão tremendo sob seus pés, e ela enfiou a foto na bolsa, correndo em pânico pelas escadas enquanto o fogo a perseguia. As chamas roçando suas roupas e o cheiro de queimado impregnando seus pulmões, o ar tornando-se quase irrespirável. Quando finalmente escapou, ofegante e exausta, tropeçando para fora da porta em chamas, o ar fresco da noite a envolveu como um abraço, mas suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na calçada encharcada, entregando a bolsa a Clara com mãos trêmulas, a voz sumindo enquanto sussurrava: "Aqui, você está segura agora." Antes de desmaiar nos braços de um bombeiro, o mundo escurecendo ao seu redor como se o peso de sua coragem a tivesse finalmente derrubado, o som dos aplausos da multidão, misturando-se ao zumbido em seus ouvidos. Eduardo chegou minutos depois, o carro de luxo freando com um guincho que rasgou o barulho das sirenes, o som cortante como um grito de desespero que cortou a noite, os pneus derrapando na rua molhada e deixando marcas escuras no asfalto. Ele saltou, o rosto pálido de pavor, os olhos arregalados refletindo as chamas que consumiam sua casa, e correu até Clara, que jazia numa maca sob os cuidados de um paramédico, o cobertor térmico envolvendo-a como um escudo frágil, o rosto dela marcado por cinzas e lágrimas. "Você está viva, graças a Deus", ele engasgou, envolvendo-a num abraço trêmulo, uma rachadura rara em sua fachada de pedra, as mãos tremendo contra os ombros dela, enquanto tentava conter as lágrimas que ameaçavam escapar, o cheiro de fumaça em suas roupas misturando-se ao perfume suave que Clara ainda carregava. Mas seus olhos se desviaram para Sofia, agora sendo levada a uma ambulância, o rosto coberto de fuligem e o medalhão brilhando sob as luzes piscantes das sirenes, um brilho que parecia chamar sua atenção como um farol em meio à escuridão, o contraste entre a sujeira e a prata reluzente capturando seu olhar. "Quem é essa menina?", perguntou, a voz carregada de desconfiança misturada a uma curiosidade crescente, como se pressentisse algo que sua mente ainda não conseguia aceitar, o tom cortante ecoando no ar úmido. Clara, ainda fraca, apertou a bolsa contra o peito como se fosse um tesouro precioso, os dedos trêmulos traçando o contorno chamuscado, e murmurou: "Ela salvou minha vida. E trouxe algo que você precisa ver, Eduardo. Algo que vai mudar tudo." Ele franziu a testa, uma tempestade de confusão girando em sua mente, os pensamentos emaranhados como os fios que causaram o incêndio, e seguiu Clara até o hospital, onde Sofia foi internada por inalação de fumaça, o corpo pequeno perdido entre os lençóis brancos da maca, o monitor cardíaco emitindo bips suaves que preenchiam o silêncio. Sentado ao lado da cama dela, ele notou o medalhão no pescoço da menina, a inscrição "para sempre", idêntica à que ele dera à sua irmã, Isabel, antes de ela fugir de casa, grávida e destroçada, há mais de 12 anos, uma lembrança que ele enterrara sob camadas de ambição e trabalho. Um arrepio percorreu sua espinha, o peso de um passado enterrado caindo sobre ele como uma avalanche.
e ele murmurou para si mesmo: não pode ser. O coração disparado com a possibilidade de uma verdade que mudaria o curso de sua vida. Os dedos roçando o braço de Sofia como se tentasse confirmar que ela era real. No hospital, enquanto Clara descansava num quarto ao lado, a respiração mais estável, mas os olhos ainda assombrados pelas chamas que quase a consumiram, o corpo envolto em um roupão leve fornecido pelo hospital, Eduardo pediu para examinar a bolsa resgatada por Sofia, as mãos trêmulas como se temesse o que encontraria dentro, o couro ainda quente ao toque. Com dedos hesitantes, ele desfez o fecho e retirou a fotografia que ela vira. Isabel, sua irmã, segurando um bebê nos braços. O medalhão, um reflexo exato do que Sofia usava, um símbolo que o conectava ao passado que ele renegara. O sorriso de Isabel na imagem contrastando com a frieza que ele carregava. Ao lado, uma carta amassada, as bordas gastas pelo tempo e pelo fogo que quase a destruiu, escrita com a caligrafia frágil de Isabel. Cada letra um grito silencioso de uma vida interrompida. A tinta desbotada, mas legível sob a luz fria do quarto. Ele a desdobrou lentamente, o papel crepitando entre seus dedos, o som como o de folhas secas sendo esmagadas, e as palavras o atingiram como um raio. Eduardo, se você está lendo isso, falhei em contar a verdade. Minha filha, Sofia, é sua sobrinha. Eu fugi porque sua frieza me quebrou, me afastou de você e de tudo o que eu amava. Me fez carregar esse segredo sozinha por anos. Mas nunca deixei de te amar como irmão, mesmo quando você me virou as costas. Cuide dela, por favor. Dê a ela o lar que eu não pude, o amor que eu sonhei para ela. Isabel. Ele caiu de joelhos, os soluços rasgando seu peito enquanto memórias inundavam sua mente. O riso de Isabel ecoando pela casa de infância, os piqueniques na beira do rio onde ela corria descalça, os sonhos que ela compartilhava antes que ele a afastasse com sua ambição cega, as noites em que ela chorava no quarto ao lado e ele fingia não ouvir. Nunca soubera que ela tivera uma filha, nem que morrera naquele acidente de carro que roubou Sofia de sua mãe, um evento que ele ignorara como um detalhe insignificante em meio aos seus negócios. Gazing at Sophia, still unconscious, her chest rising and falling with the rhythm of the monitor, he saw Isabel's eyes reflected in her, a mirror of the sister he'd lost, and he whispered through his tears, "Você é minha família", segurando a mão pequena dela como se fosse sua salvação, um vínculo que o ancorava à redenção que ele nunca soubera que precisava, os dedos dele tremendo contra a pele fria dela. Sofia acordou horas depois, a cabeça girando com um zumbido que parecia ecoar as sirenes da noite anterior, o cheiro estéril do hospital invadindo seus sentidos enquanto encontrava Eduardo ao seu lado, o rosto marcado por lágrimas secas e uma expressão que ela não reconhecia, um misto de dor e esperança que a confundia. "Quem é você?", perguntou, a voz fraca ecoando no quarto silencioso, um sussurro perdido entre os bips suaves dos monitores que marcavam seu pulso, o som quase hipnótico em sua regularidade. Ele respirou fundo, as lágrimas voltando a escorrer pelas rugas que o estresse havia gravado em seu rosto, e respondeu: "Sou seu tio, Sofia. Sua mãe era minha irmã." Ela ficou em silêncio, os olhos arregalados buscando respostas no rosto dele, tentando montar um quebra-cabeça que nunca soubera que existia, as peças se encaixando lentamente em sua mente confusa, o peso da revelação fazendo seu coração acelerar. Eduardo contou a história de Isabel, como a ferira com sua indiferença, ignorando os apelos dela por apoio quando ela descobriu a gravidez, como ela fugira com o coração em pedaços carregando um segredo que ele nunca quis ouvir, e como ele nunca buscara seu perdão, preferindo o silêncio ao confronto, os anos se passando como uma névoa que ele se recusava a dissipar. "Eu falhei com ela", confessou, a voz quebrada pelo remorso, os ombros curvados como se o peso da culpa o esmagasse, as mãos apertando o lençol da cama. "Mas não vou falhar com você, prometo." Sofia estendeu a mão para o medalhão, traçando as letras gastas com as pontas dos dedos, o metal frio contra sua pele como um eco do passado, o toque trazendo de volta fragmentos de sonhos que ela tivera com uma mulher que cantava para ela. "Minha mãe, ela queria que eu te encontrasse?", perguntou, a voz tremendo de emoção, os olhos marejados refletindo a luz fraca do quarto.
as lágrimas começando a cair enquanto ela tentava compreender o que aquilo significava. Eduardo assentiu, incapaz de falar mais, a garganta apertada pela emoção. E naquele instante, as muralhas que ele construíra ao redor do coração desmoronaram, dando lugar a um homem renovado pelo amor. Um homem que pela primeira vez sentia o peso de uma família que ele quase perdera para sempre. O silêncio entre eles preenchido pelo som de suas respirações entrecortadas. Nos dias que se seguiram, a vida de Eduardo se transformou profundamente, como se o incêndio tivesse queimado não apenas a mansão, mas também as camadas de frieza que o definiam, deixando-o exposto e vulnerável pela primeira vez em décadas. Ele trouxe Sofia e Dona Rosa para morar na mansão, convocando os melhores médicos para cuidar da saúde frágil da avó, que chegara ao hospital com os pulmões enfraquecidos pela umidade do barraco e uma tosse que ecoava como um lamento. Rosa foi instalada num quarto amplo com janelas que davam para o jardim, os médicos trazendo oxigênio e medicamentos que ela nunca pudera affording, e aos poucos, ela começou a se recuperar, o rosto ganhando cor enquanto ouvia o canto dos pássaros pela manhã. Rosa, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora se sentava no jardim ensolarado, o corpo envolto num chale de lã que Clara tricotara, o rosto iluminado ao ver Sofia correr atrás de borboletas, o cabelo esvoaçante ao vento, uma cena que trazia lágrimas aos olhos de quem a observava, o sol refletindo nas pétalas das flores que começavam a brotar no canteiro recém-plantado. Clara, transbordando gratidão, acolheu Sofia como filha, ensinando-a a ler com livros gastos que ela resgatara de uma antiga biblioteca da família, as páginas cheirando a poeira e papel velho, as duas rindo juntas enquanto Sofia tropeçava nas palavras difíceis e preparando sopas com receitas passadas de geração em geração, caldos de abóbora com ervas frescas e pães caseiros que enchiam a cozinha de um aroma reconfortante, o som das colheres batendo nas panelas misturando-se às histórias que Clara contava sobre sua própria infância em uma fazenda distante. Eduardo, outrora escravo de contratos e reuniões que o mantinham acordado até altas horas, encontrou paz nas noites passadas com Clara e Sofia, a voz suavizando ao contar histórias de sua juventude. Dias de riso com Isabel antes que a ganância o consumisse, os piqueniques na beira do rio onde ela corria descalça, os jogos de pega-pega no quintal, as promessas que ele quebrara com o tempo. Ele reconstruiu o barraco como um memorial, as paredes cobertas de flores brancas em homenagem à irmã perdida, um pedido de desculpas silencioso em cada pétala, e contratou uma equipe para transformar o terreno em um pequeno jardim comunitário, onde crianças como Sofia podiam brincar sem medo, os balanços rangendo ao som de risadas e o chão coberto de grama nova que contrastava com a lama de outrora. Sofia, que passara anos lutando contra a fome e o desespero, agora tinha um quarto repleto de livros com capas coloridas, um uniforme escolar pendurado com cuidado num cabide de madeira e a promessa de um futuro brilhante, mas também carregava o peso de ajustar-se a uma vida que ela nunca imaginara. Os corredores amplos da mansão ecoando seus passos hesitantes. Ela caminhava por eles, o medalhão ainda no pescoço, o metal frio contra sua pele como um lembrete constante, mas os olhos agora brilhavam com uma esperança renovada, e dizia a Rosa: "Vovó, conseguimos." Enquanto Rosa sorria, a voz firme apesar da fraqueza: "Você sempre foi nosso milagre, meu amor." Com o passar das semanas, a família começou a se reconstruir, cada dia trazendo novos desafios e curas que costuravam as feridas do passado. Eduardo decidiu abrir mão de parte de seus negócios, delegando responsabilidades a gerentes confiáveis para passar mais tempo com Sofia e Clara, aprendendo a jogar damas com a menina numa mesa de madeira polida, as peças de madeira tilintando a cada movimento e ouvindo as histórias de Rosa sobre os tempos em que ela e Isabel dançavam na chuva, os pés descalços deixando marcas na terra molhada, ou cantavam canções populares ao redor de uma fogueira improvisada. Uma tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, ele levou Sofia a um cemitério na periferia, o portão de ferro rangendo ao se abrir, onde uma lápide simples marcava o túmulo de Isabel, as letras quase apagadas pelo tempo e cobertas de musgo, a pedra inclinada como se carregasse o peso dos anos. Juntos, eles depositaram flores silvestres colhidas no jardim da mansão, margaridas brancas e malmequeres amarelos, e ficaram em silêncio,
as lágrimas de Eduardo caindo sobre a pedra fria enquanto Sofia segurava sua mão, sentindo pela primeira vez o calor de um tio que ela aprendera a amar. O vento carregando pétalas secas ao redor deles como um adeus suave. Clara, por sua vez, começou a escrever um novo diário, as páginas preenchidas com a tinta preta de uma caneta elegante, registrando as risadas de Sofia ao aprender a pular corda no quintal, as mudanças em Eduardo ao rir de uma piada infantil, e os momentos em que os três se sentavam à lareira, um testemunho de como o amor podia curar feridas antigas, o crepitar da madeira misturando-se ao som de suas vozes. Uma noite, durante um jantar iluminado por velas, Sofia perguntou sobre o pai, e Rosa, pela primeira vez, falou, a voz trêmula mas clara. Ele era um homem bom, um carpinteiro que amava sua mãe com todo o coração. Ele morreu num acidente na construção antes que você nascesse, e sua mãe nunca se recuperou da perda. Ele teria sido um pai maravilhoso para você. A revelação trouxe um misto de alívio e tristeza. Fechando um capítulo que Sofia carregava há anos, as lágrimas caindo no prato de sopa enquanto Eduardo apertava sua mão por baixo da mesa. Um gesto silencioso de apoio. Meses depois, a mansão tornou-se um lar de verdade. Os corredores ecoando com risos e o som de pés correndo. As paredes decoradas com desenhos de Sofia e fotografias novas da família reunida. Eduardo fundou uma fundação em nome de Isabel, usando parte de sua fortuna para construir abrigos para crianças de rua. Cada prédio pintado de cores vivas e equipado com salas de aula e cozinhas comunitárias. Um legado que ele esperava honrar a memória da irmã. Sofia começou a escola, carregando uma mochila nova nas costas, e logo fez amigos, organizando jogos no jardim comunitário que ela mesma ajudava a cuidar, plantando mudas de árvores frutíferas com as próprias mãos. Uma primavera chegou, as flores desabrochando em tons de rosa e branco, e a família celebrou o primeiro aniversário de Sofia na mansão. Uma festa simples com bolo caseiro e música ao vivo. As crianças do bairro dançando enquanto Eduardo e Clara observavam, os olhos úmidos de alegria. Numa noite tranquila, Sofia encontrou Eduardo na varanda, olhando as estrelas, e perguntou, tio, você acha que a mamãe está orgulhosa de mim? Ele a puxou para um abraço, a voz embargada. Ela está, Sofia. E eu também estou. Às vezes, o fogo do destino queima o passado para iluminar o caminho à frente, destruindo o que foi para dar lugar ao que pode ser. Uma purificação dolorosa que abre espaço para a redenção. Sofia, uma menina que nada tinha além de sua coragem e um medalhão gasto, deu tudo por uma estranha e encontrou uma família que a acolheu com os braços abertos. Um lar onde o amor floresceu como as flores que ela plantou. Eduardo, que acreditava que o dinheiro era sua redenção, descobriu que o amor era seu verdadeiro tesouro, um presente que ele quase perdeu para sempre, mas que agora carregava com gratidão. E você, acredita no poder das segundas chances? Já uma história mudou quem você é? Tocou seu coração de forma indelével? Conte-nos nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa chorar, sentir esperança, e inscreva-se se ela tocou suas emoções mais profundas. Até a próxima história, que vai remexer ainda mais sua alma e trazer novas lágrimas de cura.